O Boeing 747 é um avião a jato amplamente utilizado tanto na aviação comercial quanto militar para o transporte de passageiros e cargas. Popularmente conhecido como Jumbo Jet, ou Rainha dos Céus, destaca-se por sua icônica fuselagem, que possui uma elevação na seção frontal superior. Esse design distinto tornou a aeronave uma das mais reconhecidas mundialmente, além de ter sido a primeira de sua categoria a ser fabricada em larga escala. Produzido pela Boeing nos Estados Unidos, o modelo original do 747 possuía uma capacidade de passageiros 2,5 vezes maior que a do Boeing 707, uma das principais aeronaves comerciais da década de 60. Entrando em operação em 1970, o 747 manteve o título de avião comercial com maior capacidade de passageiros por 37 anos. No conteúdo de hoje, exploraremos 5 curiosidades sobre o Boeing 747, incluindo a possibilidade de uma versão com apenas 2 motores, o que pode transformar a indústria da aviação e representar um grande desafio para a Airbus. Número 1. O encerramento de uma era. Seria viável projetar uma versão do Boeing 747 equipada com apenas 2 motores? Com a saída da última unidade da fábrica, a produção desse icônico modelo chegou ao fim. No início de dezembro de 2022, o último 747 deixou a linha de montagem da Boeing em Everett, marcando um momento histórico presenciado por milhares de pessoas. A aeronave foi adquirida pela Atlas Air, que dentro de algumas semanas começará a operá-la para transporte de cargas. Embora a lendária Rainha dos Céus continue a voar por muitos anos, para seus admiradores, esse evento simbolizou o encerramento de uma era. Agora, voltando à questão inicial sobre a possibilidade de um 747 com apenas 2 motores, antes de responder. É importante entender um pouco do contexto histórico. No final da década de 60 e início dos anos 70, o termo Jumbo Jet poderia se referir a 3 aeronaves de grande porte que surgiram nesse período: o McDonnell Douglas DC-10, o Lockheed TriStar e, claro, o Boeing 747. O 747 acabou se consolidando como o grande vencedor dessa disputa, não apenas por ter sido o primeiro a entrar em serviço em 1970, mas também por ter alcançado uma produção muito superior aos seus concorrentes. Em diversas partes do mundo, a expressão Jumbo Jet tornou-se praticamente sinônimo do Boeing 747. Esse modelo carrega uma história rica e um legado impressionante. No entanto, apesar de seu sucesso, o 747 também enfrentou desafios, embora isso não tenha sido culpa da aeronave em si. Na mesma época em que desenvolvia o 747, a Boeing também trabalhava em um projeto de aeronave supersônica, o 2707, que deveria ser o próximo grande passo na evolução dos aviões de fuselagem larga da empresa. O cancelamento do projeto 2707, a perda de contratos militares importantes e os altíssimos custos envolvidos no desenvolvimento do 747 fizeram a Boeing enfrentar sérias dificuldades financeiras no início dos anos 70. E adivinha? Esse período ficou tão crítico que ficou conhecido como a falência da Boeing. É, uma situação bem dramática. Antes mesmo dos primeiros 747s chegarem aos clientes, a empresa foi obrigada a cortar pessoal. E pasmem, eles acabaram demitindo cerca de 2/3 de sua força de trabalho. O clima estava tão tenso que alguém até levantou uma placa dizendo: "A última pessoa a sair de Seattle, por favor, apague as luzes." Pode imaginar o desespero, né? Mas, e aqui vem a parte surpreendente, apesar de todos esses obstáculos, incluindo o aumento dos preços do combustível no final dos anos 70, o 747 acabou se tornando um imenso sucesso. Quem diria, não é mesmo? Número 2. Motores turbofan Pratt & Whitney.
O primeiro Boeing 747 realizou seu voo inaugural em 9 de fevereiro de 1969, transportando 335 passageiros e 20 membros da tripulação, em uma jornada transatlântica de Nova York a Londres. Esse voo marcou uma grande transformação na forma como as pessoas viajavam, consolidando o 747 como um dos jatos widebody mais queridos tanto pelas companhias aéreas quanto pelos passageiros. Com sua capacidade e alcance, ele fez seu nome na indústria da aviação comercial, competindo de igual para igual com outros modelos já consolidados, como o Lockheed TriStar e o McDonnell Douglas DC. O 747 foi inicialmente equipado com 4 motores turbofan Pratt & Whitney e configurado para transportar até 400 passageiros, o dobro da capacidade do Boeing 707, que acomodava apenas 189. Isso resultou em custos por milha de assento significativamente mais baixos para as companhias aéreas e fez o 747 se destacar pela sua eficiência ao longo do tempo. A Boeing também ofereceu versões com motores General Electric, CF6 e Rolls-Royce RB211 no modelo 747-400, proporcionando mais opções para as companhias aéreas escolherem conforme suas necessidades de frota. No entanto, com o passar do tempo, ficou claro que o 747 não atendia mais às necessidades de muitas companhias aéreas. Por ser um jato grande, as empresas precisavam operar o 747 em aeroportos capazes de acomodar sua enorme envergadura. Além disso, o lançamento de motores widebody mais novos, menores e mais eficientes, com maior alcance do que o 747, trouxe novos desafios para a aeronave. O Boeing 787, lançado em 2004, e o Airbus A350 em 2006 sinalizaram o começo do fim para o 747 como uma das opções principais para voos comerciais de longo alcance. Número 3. O futuro da aviação. A fabricante francesa Airbus entrou para o mercado como concorrente da Boeing em 1974 com o lançamento do A300. No entanto, muitas companhias aéreas não escolheram essa aeronave devido ao seu alcance mais limitado, à capacidade reduzida de passageiros e ao fato de ser equipada com apenas 2 motores. Pode-se imaginar que, para a época, isso fosse algo inovador, mas estamos falando dos anos 70, e aviões bimotores não eram tão populares quanto hoje. Assim, a Boeing continuava a dominar a indústria com o seu 747. Felizmente, a Boeing teve a visão de que os jatos bimotores se tornariam o futuro da aviação e, em 1993, lançou o 777, que se tornaria o jato de fuselagem larga mais produzido da história, com 1.735 unidades fabricadas até o momento. O 777 também detém o título de maior jato bimotor do mundo, após várias inovações significativas. A Boeing não parou por aí e, mais tarde, introduziu o 787, que combina as características de uma aeronave de fuselagem larga e estreita, sendo ideal para viagens de longa distância, mas com um tamanho bem menor que o de um widebody tradicional. Enquanto a popularidade do 747 começava a diminuir lentamente, surgiram especulações online sobre a possibilidade de um 747 bimotor. Mas será que isso é realmente viável? Aparentemente sim, se a Boeing conseguir encontrar um motor que ofereça empuxo suficiente para uma configuração de 2 motores. Atualmente, o maior modelo do 747, o 7478, usa 4 motores Gen X2 B67, com cada um produzindo 66.500 libras de empuxo, somando um total de 266 libras de empuxo.
Número 4. Avanço da Airbus com o A380. Nos anos 90, ainda não era claro que os bimotores substituiriam totalmente os jatos quadrimotor. E foi por isso que a Airbus decidiu desenvolver o A330 bimotor e o A340 quadrimotor simultaneamente. Isso também explica o lançamento do Airbus A380 uma década depois, mantendo a aposta nos jatos de maior capacidade e com 4 motores. Porém, foi a Boeing que teve a visão de que os jatos bimotores se tornariam a norma para voos de longo curso. Por isso, a Boeing apostou no 777, abandonando o desenvolvimento de versões de 747 de menor capacidade, como o 747 SP mais curto, por exemplo. A Boeing ainda desenvolveu o 7478, mas principalmente para responder ao avanço da Airbus com o A380. A Boeing também soube que, mesmo com o futuro da aviação voltado para os bimotores, haveria um mercado de carga significativo para o 747, especialmente à medida que o 787 Dreamliner se tornava o modelo de referência para viagens de longo curso com maior eficiência e capacidades de passageiros reduzidas. A Airbus eventualmente seguiu essa tendência e percebeu que os jatos bimotores seriam provavelmente o futuro, desenvolvendo o Airbus A350 para atender a essa demanda. Isso levou ao curioso fim de produção do gigantesco Airbus A380, o jato que a Airbus projetou para competir com o 747, mas que saiu de linha mais de um ano antes da última entrega dele, após uma produção bem mais curta. E é aqui que nossa história começa a ficar interessante, porque mesmo agora, alguns operadores continuam a usar tanto o A380 quanto o 747, ou até os dois, com passageiros. Enquanto isso, a Boeing segue trabalhando no 777X, a maior aeronave bimotora já construída. Número 5. Maior versatilidade. As aeronaves de 4 motores estão provavelmente caminhando para a extinção. Isso não acontece apenas porque os jatos bimotores são mais eficientes, mas também porque oferecem maior versatilidade e exigem muito menos manutenção. Para uma companhia aérea, um jato menor e mais eficiente é, por exemplo, mais fácil de ser programado para operar em diferentes rotas ao longo do ano. Já mencionei anteriormente como as companhias aéreas estão se afastando do modelo operacional Hub and Spoke e migrando para o modelo ponto a ponto. E isso está acontecendo porque o modelo ponto a ponto permite conectar destinos menores diretamente, sem a necessidade de fazer conexões por meio de grandes super hubs. E como os passageiros preferem a conveniência de voos diretos, essa mudança está se tornando cada vez mais popular. A velha teoria sempre foi de que uma aeronave maior, transportando mais passageiros, seria mais eficiente do que uma menor. No entanto, com a chegada de jatos muito mais eficientes como o 787 e o Airbus A350, que possuem motores mais novos e construções mais leves, essa teoria foi de certa forma questionada. Ou será que não? O desafio é que ainda existem algumas companhias aéreas muito grandes por aí, que continuam utilizando o modelo operacional Hub and Spoke e não têm planos de mudar para o modelo ponto a ponto. A razão para isso é simples. Essas companhias aéreas têm apenas um aeroporto que podem realisticamente usar como hub. Como estão presas a esse modelo operacional, elas ficam limitadas pela capacidade de seus principais aeroportos e, por isso, ainda precisam de aeronaves realmente grandes para atender a essa demanda. Um exemplo claro de uma companhia aérea que se encaixa nesse perfil é a Emirates, que tem Dubai como seu principal hub nos Emirados Árabes Unidos. Não é coincidência que a Emirates seja a maior operadora do Airbus A380, com 119 unidades em sua frota, além de contar com 145 Boeing 777. Para atender às suas necessidades futuras, a Emirates já fez pedidos de 115 Boeing 777X e 30 Boeing 7879, além de outros 50 Airbus A350. Vale ressaltar que esses pedidos têm como objetivo substituir o 777 da Emirates, mas não seus Airbuses, o que indica uma clara estratégia de manter uma frota diversificada e adaptada às suas necessidades operacionais.